Capítulo 49. Anya, Belle e Alice estavam sentadas em volta do grande mapa que Belle havia feito com primor a partir das fotografias. O laser da lanterna apontava os detalhes traçados em vermelho, azul e verde, cada linha marcando as trilhas da arena e seus obstáculos perigosos. Era um verdadeiro quebra-cabeças de sobrevivência, e agora que sabiam que Brannon era o melhor rastreador, cada movimento deveria ser meticulosamente calculado. Ele é rápido, ágil e nunca nos perde de vista, murmura Belle, estudando o mapa com olhos atentos. Não vai ser fácil enganá-lo. Alice estava de pé, os braços cruzados, olhando o mapa com uma concentração profunda. Ela sabia que, para sobreviver e vencer, precisariam usar o terreno a seu favor. O problema era que Brannon conhecia aquele lugar como a palma da mão. Certo, sabemos que Brannon vai nos rastrear em qualquer trilha que tomarmos. Alice começa, apontando para o mapa. Então precisamos escolher trilhas que o forcem a desacelerar. Precisamos de obstáculos que limitem a velocidade dele. Enigmas? Somos boas nisso, sugere Anya, inclinando-se para examinar as trilhas marcadas. Aqui, nessa trilha azul. Se conseguirmos chegar a essa ponte antes dele, poderemos ganhar tempo resolvendo o enigma enquanto ele é obrigado a esperar o fim do cronômetro. Sim, mas tem um problema. Belle interrompe, apontando para o caminho adjacente. Ele poderia seguir essa outra trilha e contornar a ponte, usando essa trilha rústica cheia de cipós e arbustos espinhosos. Ele é ágil o suficiente para fazer isso mais rápido do que nós e nos interceptar antes de chegarmos ao enigma. Alice franze a testa, sentindo a familiar tensão de planejar contra Brannon. Elas precisariam de algo mais inteligente. Ela olhou para o ponto onde a trilha pavimentada de paralelepípedos se cruzava com outras trilhas rústicas. Aquela área, com seus obstáculos menores e um fosso cheio de cobras, poderia ser o ponto decisivo. E se fizermos isso, Alice diz, apontando para o mapa. Seguimos pela trilha pavimentada. Ele vai nos rastrear até lá e pensar que seguimos por ela por ser mais rápida e difícil de rastrear. Só que, em vez disso, dobramos para essa trilha aqui. Ela move o dedo pela trilha rústica cheia de espinhos e insetos, onde o terreno vai obrigar Brannon a ser mais cuidadoso caso ele nos siga. Não podemos evitar as cobras ou os espinhos, e vamos torcer para não ter nenhum inseto venenoso, mas se formos rápidas, podemos confundir os movimentos dele. Anya assente, enxergando o plano se formar. Isso faria ele perder tempo, especialmente porque ele não vai esperar que escolhemos o caminho mais difícil, diz Anya, pensativa. E se colocarmos armadilhas psicológicas? Podemos dar a entender que estamos indo em direção a um enigma mais fácil, como essa ponte de pedra, mas, na última hora, mudamos para a trilha com fosso de espinhos e o chão escorregadio. Belle analisava as trilhas com o olhar focado. A cabeça dela estava cheia de cálculos sobre onde seria o ponto mais vulnerável de Brannon. Ela conhecia os perigos da arena, mas também sabia que ele tinha uma fraqueza, sua confiança em ser o melhor. E se o fizermos seguir o nosso rastro falso? Sugere Belle, com um leve sorriso. Deixamos alguns sinais falsos nessa trilha pavimentada. Ele vai achar que estamos seguindo por ali, até perceber tarde demais que já mudamos de rota. Se o enganarmos logo no início, ele perderá tempo rastreando o caminho errado. Como faremos isso? Pergunta Alice, interessada. Podemos usar algumas das folhas desses arbustos espinhosos. Cortamos alguns ramos e deixamos no começo do caminho pavimentado ou então marcamos o chão de cascalho como se alguma de nós tivesse caído, mas seguimos para as trilhas rústicas, diz Belle, seus olhos brilhando com a ideia. Quando ele perceber, já estaremos muito à frente. Ele pode ser o melhor rastreador, mas se tiver que parar para checar o rastro, vai perder tempo. E o que fazemos se ele nos alcançar? Anya pergunta, a voz carregada de preocupação. Alice sabia que essa era a questão mais importante. Mesmo com todas as distrações, Brannon ainda era rápido. Se ele os alcançasse, seria quase impossível escapar. Ela olhou para o mapa e encontrou a resposta. Nos separamos, Alice sugere. Se ele chegar perto demais, nos dividimos em 2 grupos. Um vai para o curso d'água, lá é mais difícil de rastrear.
Ele terá que escolher qual grupo seguir. Sabemos que ele pode lidar com uma de nós, mas com dois grupos em direções opostas. Isso vai forçá-lo a tomar uma decisão difícil. E se ele nos pegar desprevenidas, a gente usa os enigmas ao nosso favor, completou Anya, com um brilho de confiança nos olhos. Se conseguirmos adiar ele com os enigmas, poderemos ganhar mais tempo ainda. Ótimo. Alice conclui, finalmente se permitindo sorrir. Temos o plano. Agora precisamos decorar esse mapa. Não podemos errar. O trio fica em silêncio por um momento, olhando para o mapa. Elas sabiam que a estratégia era arriscada, mas também sabiam que Brannon não a subestimaria. Ele era forte, ágil e perigoso, mas se jogassem suas cartas certas, poderiam superá-lo usando a inteligência e o terreno a seu favor. Belle sorri, cruzando os braços. Se tudo correr bem, dessa vez ele vai ver que não somos mais presas fáceis. Vamos fazer isso, Alice diz com determinação. Anya sorri, dobrando o mapa e o escondendo novamente sob o colchão de sua cama. Já estava tarde e precisavam acordar cedo para treinar. Haviam pedido licença dos trabalhos para se prepararem para o jogo que estava tão próximo. Demoraram para dormir, estavam cheias de adrenalina e ansiedade, mas tiveram uma boa noite de sono. Belle foi a que mais demorou a dormir. Ela não havia contado para as amigas sobre o que Zuberi e ela conversaram. Era uma decisão que precisava tomar sozinha, e havia muito o que pensar. Belle sonhou com suas crianças. Ela ensinava arte e música para elas, e Zuberi a buscava na escola ao final da aula. Mudança de cena no capítulo. O dia seguinte foi cheio de ansiedade e concentração. As meninas optaram por um treino leve com bastante alongamento, alimentação saudável e bastante tempo na cabana estudando o mapa. Elas se sentiam confiantes e torciam para que a sorte as favorecesse sobre quaisquer obstáculos apareceriam no caminho escolhido. Enfim, chegou o dia do jogo. Ele estava marcado para o final da tarde, o último jogo. Elas se confinaram na cabana até o horário em que deveriam se apresentar na arena, se concentrando na estratégia e no mapa. Comeram comidas leves e se alongaram bem. Colocaram suas roupas de ginástica, tênis adequados e proteções grossas contra os espinhos em lugares estratégicos. Anya havia descoberto que não havia regra sobre levar canivetes, então colocaram em seus bolsos. Chegada a hora, elas se apresentaram. Brannon já estava no local, sério e compenetrado. Ele sorri ligeiramente para Alice, que acena, mas não devolve o sorriso. Estava concentrada, tentando se lembrar dos detalhes do mapa e o que combinaram de fazer. Elas entram na arena, enquanto Brannon aguardava sua vez em sua forma felina. Está na hora, Alice sussurra. Vamos seguir com o plano. Elas tinham o terreno a seu favor, armadilhas psicológicas e desafios. Mas sabiam que, apesar disso, Brannon não era alguém fácil de vencer. Lembrem-se, diz Anya, com um leve sorriso nervoso. Se ele nos alcançar, a gente se separa. Vamos fazê-lo escolher quem seguir. Alice assente. Ele não vai nos pegar facilmente. Elas começam a correr, seguindo para a trilha pavimentada o mais rápido que conseguiam. No caminho, se deparam com cipós e espinhos. Alice corta seu dedo propositalmente, deixando cair algumas gotas no chão e fazendo isso esporadicamente até chegarem à trilha pavimentada. Elas correm uns 10 metros na trilha e voltam, para correr para uma segunda trilha onde realmente seguiriam. Cerca de 10 minutos depois, Brannon, já em sua forma de tigre, começa a rastreá-las a uma boa distância. Seus sentidos estavam afiados, sentindo cada movimento delas. Ele farejava o ar, sentindo o cheiro vindo de duas direções diferentes. Ele resolve seguir os rastros, até que sente o cheiro forte de Alice, e era cheiro de sangue. Seu coração dispara e ele encontra os pingos no chão. Ele se acalma um pouco, não parecia um machucado grande, mas segue o rastro de sangue um pouco preocupado. Ele chega à trilha pavimentada e segue por ela, porém, percebe que o cheiro sumiu depois de pouco tempo. Elas não haviam seguido por ali. Talvez o segundo caminho. Ele dá meia volta e toma o outro lado de onde vinha o cheiro. As três corriam por uma trilha rústica,
onde a terra era irregular e cheia de arbustos espinhosos. Elas tiveram que pular por cima de raízes expostas e se esgueirar entre os arbustos. A respiração delas estava pesada, mas precisavam manter o ritmo. Se tudo desse certo, Brannon perderia tempo rastreando o rastro falso. Brannon, sem hesitar, avança cortando o caminho por uma rota paralela, mais rápida. A intenção era interceptar as meninas e conferir se Alice estava realmente bem. Preparem-se para o próximo obstáculo, diz Alice. A ponte levadiça. Elas chegaram à beira de uma ponte de madeira que só se abria quando um enigma era resolvido. Anya correu até a base da ponte, onde o enigma estava inscrito em uma pedra antiga. Era um desafio de lógica que envolvia o alinhamento de símbolos com os elementos da natureza. Vamos lá, Anya! Alice grita, enquanto Belle fica de guarda, observando a trilha atrás delas. Anya estuda os símbolos, os dedos ágeis girando as peças com cuidado e uma grade se levanta, fechando todo o caminho atrás delas. Um cronômetro aparece no alto, flutuando marcando 10 minutos. Anya sabia que Brannon estava perto demais para errar. O som de um rugido distante confirmou seus medos. Ele está vindo. Belle grita, o pânico se instalando. Alice olha para a trilha, o coração disparado. Sabia que Brannon podia alcançá-las a qualquer momento. O som de galhos quebrando e a respiração pesada do tigre aumentava o terror. Consegui! Gritou Anya, e a ponte começou a se abrir lentamente. Elas correm para a ponte, mas antes que pudessem cruzá-la, um vulto listrado surgiu das árvores. Brannon salta à frente delas, bloqueando o caminho. Ele não vinha por trás, mas pela lateral, fora da grade. Corram! Grita Alice. Mas Brannon é mais rápido. Ele as encurrala na ponte, suas garras arranhando o chão de madeira enquanto seus olhos brilhavam com determinação. Antes que pudessem reagir, ele dá um salto ágil, e o primeiro golpe foi desferido. Belle, a mais próxima, foi derrubada por sua pata e eliminada do jogo. Não! Grita Anya, já se preparando para se separar como planejado. Alice e Anya se viram e correm de volta pela trilha. Elas sabiam que não havia outra escolha senão se dividir. Anya corre para a trilha pavimentada, enquanto Alice se jogou pela trilha com chão escorregadio coberto de musgo. Brannon hesita por um breve momento, seus olhos indo de um lado para o outro antes de se fixar em Alice. Ele segue Alice, que corria com todas as forças. O chão escorregadio dificultava seus movimentos, mas ela estava determinada a fazer com que ele perdesse tempo. Quando chega ao fosso de espinhos, Alice salta, quase não conseguindo chegar ao outro lado. Ela cai pesadamente no chão, ofegante, mas quando olha para trás, Brannon já estava no ar, cruzando o fosso com uma elegância mortal. Não, ela murmura, o medo tomando conta. Antes que pudesse se levantar, Brannon estava sobre ela. Com um toque rápido, Alice também é desclassificada. O silêncio caiu sobre a arena. O jogo estava quase no fim. Agora só restava Anya. Ela havia conseguido chegar à trilha dos quebra-cabeças, onde sabia que Brannon precisaria parar. Ela estava quase lá, mas o som de passos rápidos a faz olhar para trás. Brannon estava novamente perto demais. A adrenalina correu por suas veias. Ela chega ao último enigma, tentando usar o tempo para ganhar vantagem, mas, antes que a grade se levantasse, sente uma sombra se aproximando. Brannon estava ali, seus olhos fixos nela. Ele a olhava como se pedisse desculpas, mas com um toque leve em seu ombro, Anya também foi eliminada. O jogo estava terminado. Brannon havia vencido, mais uma vez. Ofegantes e derrotadas, as três garotas se encontraram na saída da arena. Belle, Alice e Anya, apesar da derrota, sentiam que haviam feito tudo o que podiam, mas Brannon era, sem dúvidas, um adversário à altura. Ele é bom, diz Alice, secando o suor da testa. Muito bom, concorda Anya, sentindo a respiração pesada. Vamos fazer melhor na próxima.